Voltei, gente. Tô aqui, mamãe, 35 dias de parida, pra falar pra vocês sobre o meu relato de parto. Foi um vídeo muito pedido lá no Instagram, mas eu já tinha planejado fazer, né? Mas eu ainda não estava ainda pronta pra gravar, né? Que pronta, é porque muitas coisas eu acabei esquecendo, de verdade. Então, assim, eu tava recapitulando e tudo mais. E hoje eu tive um tempo, assim, mais tranquila pra poder gravar esse vídeo aqui pra vocês. A Potoca tá ali dormindo, aquele pedacinho rosa ali é ela. E aí eu vim gravar aqui pra vocês sobre o meu relato de parto, né? Eu vou contar desde o comecinho, o que eu passei, as minhas experiências, como que fui lá no hospital, até a hora que eu cheguei aqui em casa, né? Todo esse processo. Então vamos lá. Roda a vinheta. A gente não tem vinheta, mas vai ter alguma coisa aí. Enfim. Então vamos lá, gente. A data prevista para o meu parto estava sendo dia 15 de junho, né? Na 37ª semana, as consultas são toda semana, né? Então as consultas na obstetra são toda semana. Então eu fui com 37 semanas, a gente foi avaliar tudo direitinho. A Lili ainda tava alta, né? Ela não tava baixa, mas já tava encaixada não, já tava, né, na posição. Ela ficou na posição, né, no 5º mês, ela já tava de cabeça para baixo, mas não tava encaixada, obviamente. Tinha muito líquido, né? Eu tinha muito líquido amniótico. A Lili tava bem em movimento o tempo todo. Ela sempre movimentando bem. E eu fui numa quinta-feira, na semana 37. E a médica falou assim, não, pode ficar tranquila, te vejo na próxima semana, porque acho que essa semana ela não nasce ainda. E eu, beleza. Só que lá dentro eu falei assim, ela vai nascer essa semana, sabe? Assim, lá no subconsciente. E aí a consulta tava marcada pra sexta-feira. E, enfim, já tô lá muito lá à frente. Uma semana antes, não, na semana 37 mesmo, começou a sair o tampão mucoso. Inclusive foi depois de um jogo que a gente tava assistindo aqui em casa com os amigos. E aí saiu o tampão. O tampão, pra quem não sabe, é uma espécie, um negócio gelatinoso. Um negócio assim, bem, uma gosma liguenta. E aí eu senti uma cólicazinha e fui ao banheiro. Quando eu fui, né, enxugar, eu vi que tinha saído um pouquinho, retirei o resto, ficou um tantão. E aí eu falei, ó, esse aqui já é o tampão. Mandei pra minha doula, falei, olha, o tampão já saiu. Ela, não, calma, que não é agora. Eu falei, não, tudo bem, eu sei, mas o tampão já saiu. Então, assim, não quer dizer que iniciou o trabalho de parto, pode ser que seja daqui um tempo, pode ser que demore semanas, enfim. No meu caso, demorou uma semana, mais ou menos, né? E aí eu comecei a sentir cólicazinhas, de vez em quando, uma cólica bem fraca. E o tampão saindo de vez em quando, né? Sair mais um pouquinho. Porque como não tá na hora, o próprio corpo vai fazendo ele de novo, né? Então, ficou saindo por dias esse tampão. E aí, no dia primeiro, eu tava assim, gente, vai vir, essa menina vai vir. Só que aí eu peguei e comecei a dançar. Falei, eu vou dançar, porque antes na 36ª semana, minha médica falou assim, ó, na 34. Fica mais quietinha, porque você tá fazendo exercício muito intenso, já tá começando a sentir cólicas, as contrações de treinamento estavam muito rápidas, né, muito intensas. Ela falou pra mim ficar mais quieta. Então, na 37ª semana, você pode subir escada, você pode dançar, você pode fazer o que você quiser, você não pode correr. Pode agachar, pode levantar. Então, assim, na 37ª semana eu fiquei muito ativa, porque eu tava com muita vontade de me movimentar. E aí, no dia 1º de junho, né, que foi na quarta-feira, eu dancei. Tem até o vídeo que eu gravei dançando, né, a corda Pedrinho, acho que eu vou poder colocar aqui no card. Eu dancei pelo menos uma hora, né, tava me sentindo super bem e tal. E aí, beleza. No outro dia, eu fiquei editando os vídeos, porque eu falei assim, gente, tem muito vídeo pra terminar de editar, pra subir.
eu vou fazer logo e deixar tudo programado, porque quando a Lili nascer vai ter vídeo subindo aí, eu preciso já me organizar. Então, eu fiquei aqui sentada editando, acho que eu editei uns 5 vídeos e coloquei eles pra subir. Só que não deu tempo de programar, né? Eles subiram, ficaram rascunho, mas eu não programei, porque eu comecei a sentir muita cólica e uma dorzinha do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo, como se estivesse na minha pelve, eu senti pesando assim no meu quadril, na verdade. E aí eu levantava, ajeitava e ficou assim meio ruim, como se ela tivesse, sei lá, não necessariamente foi, mas como se ela tivesse encaixado assim pro lado esquerdo. E aí eu fiquei esse tempo, eu parei de editar, levantei, e aí missão cumprida, né? Os vídeos subiram. E aí, ao final da noite, umas 7 horas, eu falei assim, vida, vamos sair, porque pode ser que seja nossa última noite nós sozinhos, porque daqui a pouco a Lili vem. E eu com a barriga já enorme, né? Nariz daquele tamanho. E aí a gente saiu, a gente comeu sanduíche e tal, voltamos pra casa, tranquilo, nada de demais. E aí fomos dormir e tudo mais. Aí eu sempre falava assim, eu morro de medo da bolsa estourar ou no carro, ou no sofá, ou na cama, né? Do líquido sair e melecar tudo. E aí eu dormi, né? Na noite do dia 1º pro dia 2. E aí eu sempre acordava muito à noite pra ir no banheiro. E aí eu acordei, era mais ou menos umas 2h30 da manhã, às 2h30. E aí eu acordei, tipo assim, vou fazer xixi. Acordei, levantei. Quando eu cheguei no banheiro, que eu fui me preparar pra sentar pra fazer xixi, saiu um líquido. Tchum, que escorreu. Lembro muito da minha médica falando assim, o líquido que escorre na perna é certeza. E aí eu peguei e falei, ixi, desceu. E desceu muito. Molhou o chão. Aí eu, opa. Aí eu sentei no vaso, fiz meu xixi. E aí eu levantei, quando eu levantei mais um pouquinho. Aí eu só saí assim, vida, tentei acordar o Ronaldo. Acho que a bolsa estourou. Aí ele, como assim? Eu falei, a bolsa estourou. Vou tomar banho e se ajeita aí as coisas e você fala com a doula, tá? E de boa. E aí tava assim com a cólicazinha, fui tomar banho, me organizei. O Ronaldo falou com a doula. Ele falou assim, olha, organiza aí as coisas mais com calma. Vão pra maternidade pra gente avaliar ela. Porque o meu teste do cotonete, ele tinha dado positivo. Então, quando tem esse positivo para esse teste, quando a bolsa estoura, é interessante já fazer a avaliação, porque durante o trabalho de parto eu preciso estar tomando um antibiótico, né? Principalmente se o trabalho de parto é normal, né? Para o trabalho de parto cesárea não precisa. Então, eu fui logo para poder avaliar. A gente pegou todas as coisas e fomos. E eu já sentindo algumas contrações. Foi uma cólica um pouco mais intensa, né? Então, eu já sabia que era contração. E a doula tinha falado pra mim assim, Jéssica, quando for a hora, você vai saber. E eu sabia que aquele era o dia que a Lili ia nascer. Então, a gente foi pro hospital. Fomos pro Hospital Santa Bárbara, que é uns 15 minutos daqui de casa. Chegamos lá, né, demoramos um pouco para poder fazer a ficha. E logo depois a doula chegou já preparada, com tudo no jeito, né? Porque poderia ser que eu ficasse internada. Quando a gente foi fazer a avaliação, fez o toque, eu tava com 2 centímetros de dilatação, 1 para 2. Então tava bem no iniciozinho, não significava nada. Fizemos aquele teste, né, pra eu saber a hora das contrações, ver como é que tava o coração dela, como é que ela tava reagindo. E ali ele tava reagindo super bem, a contração vinha, o coraçãozinho dela acompanhava muito bem. Então, assim, tudo ótimo. E ela continuava a mexer, né? Então, quer dizer que tava tudo certo. Ela falou assim, olha, volta pra casa, relaxa, descansa. As contrações vão ser mais espaçadas agora. Mas se ela ficar mais curtas e mais ritmadas, você volta. E aí a gente avalia de novo. Então a gente voltou pra casa, né? Todo mundo. Já eram umas 3, 4 horas da manhã. Voltamos pra casa e falei, assistir filme. Deitei, né? Não subi mais, já fiquei aqui lá embaixo. Fiquei lá embaixo. E aí vamos assistir filme.
quando eu deitei do lado esquerdo, não deu pra fazer mais nada. Tipo assim, tava sentindo muita contração, elas estavam muito mais, não estavam tão ritmadas, mas estavam muito perto uma da outra, né? Tipo, a cada 2 minutos, né, 4 minutos. Então, elas estavam muito perto e eu não tava conseguindo me concentrar. Então, eu fiquei até mais ou menos umas 6 horas da manhã e eu falei, não, vida, nós vamos pro hospital. Tá muito perto, tô com medo, né? E eu tava com uma calcinha, aquelas calcinhas de absorvente, porque tava saindo líquido o tempo todo, né? Não foi só uma vez, então ficou saindo até na hora quase na hora da Lili nascer, porque o líquido vai se renovando, né? Ele sai, mas vai renovando também. E como eu tava com muito líquido também, né? Tinha que passar aí até umas horas. Aí, falamos com a doula novamente, ela falou assim, Jéssica, espera até umas 7 horas para poder o plantão trocar, e aí você conseguir ser atendida mais rápido. Então, a gente saiu, chegamos lá e falou, Jéssica, você quer chamar a sua obstetra ou você quer atender com o plantonista? O médico plantonista era o Dr. Guilherme, ele já tinha me atendido uma vez, quando eu tinha ido lá na emergência, eu tava assim, com medo de algumas coisas, ele que tinha me atendido. Eu falei, eu acho que chamar a doutora Marcela agora, que era quem tá me atendendo, talvez ela não vai chegar a tempo, vamos pra lá. E eu não queria homem, né, e aí a gente até fez a opção de ir pra outra maternidade, pra ela, pra ter uma mulher pra me atender, né. Eu falei, não, vamos aqui mesmo, tá aqui perto, aqui eu me sinto mais confortável, não tem nada não, vai ser o doutor Guilherme, pelo menos eu já conheço. E aí fui pra ser avaliada por ele, né, entrei, ele fez a avaliação, fez o toque, já tava em 4 centímetros. Com 4 centímetros ainda falta muita coisa, né, então assim, umas 8, 9 horas, eu já entrei pra sala de parto, né, e aí eu já tava com contração muito perto uma da outra. O problema não era a intensidade, já tava aumentando a intensidade, mas elas estavam muito próximas. E aí eu fui pro chuveiro, fiquei na bola no chuveiro, a gente ficou um tempão, né, no chuveiro, com água morna, pra poder, né, dar uma aliviada. Depois eu sequei e fomos pra fazer as manobras do trabalho de parto na sala mesmo, né. E aí, enquanto isso, o Ronaldo tava fazendo as correrias lá do plano, da internação e tudo mais, depois ele chegou, depois de 1 hora mais ou menos, e isso eu tava com a doula. E aí nós fomos fazer, né, as posições do trabalho, deitada, sentada no cavalinho e tudo mais. E nisso eu não tinha comido ainda, mas aí trouxeram uma comida, eu consegui comer alguma coisa, mas as contrações estavam muito perto. Então, assim, até meio-dia, não, até 2 horas da tarde eu não tinha comido nada ainda. Tinha comido um pedacinho de carne, porque eu não conseguia. Falei assim, Jéssica, relaxa, assiste uma coisa, não tinha como mais. Eu não conseguia. E aí, quando toda hora a doula observava, né, me olhava, fazia a observação como que tava os batimentos da Lili, se ela tava bem, se estava reagindo. Tava super bem, ela não perdeu o batimento em hora nenhuma. E só que eu não consegui fazer a dancinha, né, que a gente tinha programado fazer uma dancinha no trabalho de parto, até porque a dança alivia, melhora, né, a intensidade das contrações, só que eu não conseguia parar, né, nas últimas horas de trabalho de parto, já tava a cada minuto uma contração, então vinha a contração, durava pelo menos uns 40 segundos, passava, eu respirava um pouco e vinha outra contração, e eram contrações muito fortes. E aí, a partir acho que de uns 6 centímetros de dilatação, de 6 para 7 mais ou menos, não, de 6, eu já tava começando a fazer os puxos. E aí, com 5. E não era a hora de eu fazer puxos ainda. Só que vinha os puxos. Então, eu já tava começando a fazer muito força, muito cedo, digamos assim, né? Só que não era porque não era puxo dirigido, era puxo que eu sentia vontade de fazer. E eu não conseguia controlar. Então, esses puxos vinham e o médico falou assim, Jéssica, tenta não fazer e tal, né? Ele tentava me orientar. Mas eu não conseguia. Então, assim, de 5, fui para 5 centímetros de dilatação, até chegar aos 10 eu tava tendo puxos. Era um puxo, uma contração, um puxo, uma contração. Então, não tive descanso. Eu falo que eu tive trabalho de parto
bem rápido, né? Foi até rápido, eu achei, mas foi bem intenso, né? De 9 da manhã até as 3 horas da tarde, foram o tempo todo, né? Então, o tempo todo eu tava tentando fazer exercício, fazia analgesia, a outra enfermeira que tava auxiliando fazia massagem, o Ronaldo fazia massagem para poder dar uma melhorada. E assim, o trabalho de parto inteiro, eu falo que foi eu e o Ronaldo, né? Eu tive a meu trabalho, né, de contração, dilatação e tal, e ele é que teve junto comigo, segurando minha mão e me orientando, falando calma, mais um minuto de dor para uma vida inteira de alegria, vai dar tudo certo. Então, assim, ele foi um companheirão, tipo assim, ele foi o dia que ele pariu ali junto comigo, porque se ele não tivesse ali comigo, acho que eu não conseguiria ter aguentado. E, tipo assim, vinha várias enfermeiras lá, falou assim, Jéssica, você tá muito forte e tal, e tava todo mundo muito apreensivo, e vendo que eu tava sentindo muita dor, né, e tava todo mundo, calma, você vai dar conta e tal, então toda a equipe tava lá em cima. Teve um momento, assim, já umas 2 horas da tarde, acho que, assim, mais ou menos, eu não lembro muito bem. A pediatra também foi lá, o obstetra foi, eles estavam sentados do lado, né, só esperando o trabalho evoluir, porque eles só entram quando o bebê já começa a coroar, né, que chama, que aparece já a cabecinha. Então, eles só iram lá e avaliavam e tal, e chegou num momento de 7 centímetros de dilatação, eu tava dilatada muito de um lado e do outro não. E aí o médico teve que fazer uma manobra lá que era para poder. Ele perguntou se eu queria, eu sabia como era essa manobra. Ele perguntou se poderia fazer. Eu falei, não, pode fazer. Porque eu tava sentindo muita dor e eu tava sentindo realmente que tava coisando de um lado e do outro não. E aí ele fez a manobra para poder abrir o outro lado, para dilatar pro outro lado. Doeu um pouquinho, né? Mas. E aí conseguiu dilatar. E aí, mais um pouquinho depois, eu consegui já chegar a 10 centímetros de dilatação. E aí, foi, minha filha. E aí, fomos para o banco. E aí, tentamos várias técnicas. Eu quase derrubo o Ronaldo, quase bato derrubo a doula. Então, eu tava fazendo muita força mesmo. Cheguei a dar alguns gritos, assim. E aí, eu tava sentindo que alguma coisa não tava dando certo. E aí, eu tive edema de vulva, porque eu tava fazendo muita força. E aí, eu vi que não tava dando certo. O meu médico chamou o Ronaldo pra conversar. Falou, olha, ela tá com edema de vulva. A dilatação dela já tá ok. A bebê já está no jeito, né? Eu consigo sentir a bebê. Só que quando a bebê coroar, corre muito risco dela lacerar muito. Então, quando do bebê nascer, a gente tem que ir pro centro cirúrgico imediatamente, porque ela vai ter uma laceração importante. Não que faça pique, nada, mas ia lacerar muito. E eu teria que ir pro centro cirúrgico, não dava para fazer, porque normalmente no trabalho de parto dá essa laceração, mas faz um pontozinho ali mesmo na sala de parto, não tem problema. Mas no meu caso, eu ia ter que ir pro centro cirúrgico. E aí conversou com o Ronaldo, e aí falou assim, olha, como é que tá? Como que é a sua esposa? Até onde ela aguenta? Né? Ele que decidiu tudo por mim, falou assim, olha, tem uns 20 minutos, eu acho que ela ainda aguenta. E aí eu tava, não é que a dor era grande, claro, a dor era grande, mas é porque eu já estava fraca. Eu tomava água, a única coisa que eu conseguia tomar, mas eu não conseguia mais fazer força. Porque, eu não sei se é porque estava doendo, mas o meu organismo já estava fraco e eu sentia que não estava certo alguma coisa lá dentro, né? E aí ele falou assim, olha, para o trabalho de parto dela engrenar com esse encaixe, com essa ruptura que ela vai ter, vai ser mais ou menos umas 2 horas ainda. Você acha que ela aguenta? Eu falei assim, olha, eu acho que ela aguenta 20 minutos, vamos observar. E ele foi lá, conversou comigo, nós vamos esperar 20 minutos. E eu, em momento nenhum, eu pedi a analgesia, até porque com 10 centímetros já não tinha mais como, né? Não pedi analgesia, não usei analgesia. A única coisa foi o antibiótico, né, que a gente precisou colocar, por causa do teste do cotonete positivo. E aí
E aí eu peguei e só falei assim, gente, a doula falou assim, Jéssica, a bebê tá bem, pode ficar tranquila e tal. Eu fazia sempre todo o exame pra ver como é que ela tava. Eu falei, a bebê tá bem, pode ficar tranquila. Eu falei, pois é, mas eu não estou bem. E aí eu não sabia o motivo, né? Depois é que eu toquei e vi que tava um edema muito importante, minha pele tava muito fininha lá embaixo. Então, assim, tava bem sensível, mas por questão das contrações eu ainda ficava de boa. E aí o médico pegou, fez a avaliação e falou, Jéssica, você tá com 10 centímetros, eu já sinto a cabeça do bebê, mas eu já conversei com seu esposo, a gente já decidiu aqui, e agora eu vou falar com você pra ver o que você acha, você que sabe. Eu te indico pra gente ir pra cesárea, porque você já tá... Enfim, ele explicou lá e eu não lembro muito bem. Eu falei, não, tudo bem, porque o importante não é só a Lili estar bem, mas eu também estar bem. Eu preciso estar bem e ativa e bem nesse trabalho de parto e sair bem disso. Então vamos pra cirurgia. Aí ele perguntou, você quer mesmo? Eu falei, eu quero. A doula falou, não, Jéssica, você aguenta mais um pouquinho? Eu falei, não. Não, porque eu acho que alguma coisa tá errada com ela. E aí eu peguei e nós fomos para o centro cirúrgico. O médico mesmo me colocou na cadeira de roda e ele me levou pro centro cirúrgico. E enquanto ele me levava, eu tava tendo contração. Na hora que eu cheguei na frente do anestesista, eu falei que você que é anestesista, ele é... Na hora que eu vi ele, eu segurei nele, tive mais outra contração. E ele me segurou ali na contração. E aí, na hora que eu sentei na cama pra ele fazer a anestesia, eu falei, gente, calma, tá vindo mais um puxo. Aí a enfermeira que tava do meu lado me segurou. Foi um puxo muito forte. Aí ele me acalmou, toda a equipe e tal. Eu falei, vamos lá, vamos fazer anestesia. Ele fez anestesia, fiz sentadinha e tal. Todo mundo com muito carinho já me deitou e tal. E, ou seja, eu tive contrações curtas, sem espaçamento, de 8 horas da manhã até as 3h30, não, às 3h15 mais ou menos. Na hora que eu sentei na mesa de cirurgia, tava tendo contração. E muito, 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 muito perto e muito forte. Até porque eu já tava já no finalmente, né? Então, tava com 10 centímetros de dilatação, a Lili encaixada, líquido, rompido, tava tudo preparado. O Ronaldo disse que na hora das contrações, disse que minava, não é que eu escorria suor, minava o suor e o suor escorria. Então, ele disse que eu senti muita dor. Eu não lembro muito bem, né? Porque a gente acaba tendo amnésia do pós-parto. E aí eu deitei, me colocaram, né? Colocaram anestesia. Anestesia não, não sei se é o sedativo, não sei o que é. Colocaram, mas foi tranquilo. Eles já estavam me organizando ali, chamaram o Ronaldo, acho que só permite que ele entre na sala depois que corta, né? Dá o primeiro corte. Ele entrou na sala, a doula já estava comigo, e aí ele ficou comigo durante o trabalho de parto inteiro. O pessoal, eu fiquei conversando o tempo todo, e as enfermeiras falando, nossa, Jéssica, você foi muito guerreira, caraca, eu já teria desistido muito antes. Nossa, você sentiu muita dor, nossa, você tá, caraca. Aí o médico, a outra médica falou assim, nossa, seu edema tá muito importante, que bom que você veio logo. E aí eu senti que a maca deu uma balançada. E aí depois eu fui entender que é porque como a Lili estava muito encaixada, tanto que o corte foi um pouco mais abaixo do que o normal feito, porque ela já estava bem encaixada, já estava no jeito de nascer. Então ela só não nasceu por via normal, por via vaginal, porque iria prejudicar a mim, né? Eu ia ter uma laceração muito importante. E aí foi ruim para tirar ela, né? E depois descobriram o motivo pela qual a Lili não nasceu pela via vaginal, porque ela estava encaixada errada. Ela já estava com a bossa na cabeça, estava inchadinha aqui, porque meu corpo empurrava ela para descer e a cabecinha dela batia na minha pelve. Então, foram muita força ali fazendo ali, e ela nasceu com o molinho inchado e a bossa na cabeça, porque era o lado que ela tava mal encaixada, né? Que ela tava encaixada errado. Então, assim,
mãe sente, né? Então eu sabia que, por mais que o batimento dela tava ok, por mais que ela tava reagindo bem, tava mexendo e tal, eu sabia que algo não tava certo. E aí ela, como ela ficou muito em via, não sei se foi por isso, ela não chorou, né? Fizeram a aspiração do narizinho dela, enquanto isso os obstetras estavam ali fechando, né? Fechando a cirurgia e tal. E a pediatra já pegou, mas ela pegou e colocou do meu ladinho, né? Eu vi todo o processo. Aspirou ela, fez ambusou e ela começou a respirar e chorou. Assim que ela chorou, ela já trouxe ela, porque teve que fazer esse primeiro socorros nela, né? Assim que ela chorou, já trouxe ela pra gente, já colocou ela aqui do meu ladinho e ela parou de chorar, assim, ficou só. E aí, depois desse quentinho, senti ela quentinha, né? Ela já foi pro meu peito, né? Já deu, e o leite já saiu, assim, foi maravilhoso. Assim que ela chorou, eu senti que o leite tava saindo, que é no caso o colostro, né? Ela já mamou o colostro ali, não mamou o suficiente, mas ela já deu aquela mamadinha, foi lá, terminaram de fazer os exames nela, o Ronaldo foi ficar com ela, e assim, foi incrível, né? E eu tava vendo ela o tempo todo, e a médica falou, olha, essa bolsazinha aqui é por causa disso, 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 explicou, me acalmou, falou, não, vai dar tudo certo, logo desincha. E aí, deixaram ela comigo, né? O pessoal terminou de organizar e foram organizar o parto, né? O meu quarto, e aí deixaram ela do meu ladinho, e eu olhando ela o tempo todo, né? E ela vestidinha, já tava vestida, né? Tava limpa, claro, não banha, mas já tava ok, já tava bonitinha, bem, a olhinha aberta, depois ela dormiu. E aí, depois de um tempo, demoraram um pouco para poder me levar pro quarto, mas o tempo todo ela comigo, e eu achei isso incrível, sabe? Assim, por isso que eu falo que eu tive um parto normal e um parto cesárea. O meu trabalho de parto foi normal, porque cesárea também é normal. Então, assim, eu tive todos os benefícios que um parto normal tem, apesar dela ter saído na via cesárea. Porque a descida do colostro foi imediatamente, o meu corpo entendeu que a Lili tinha nascido, né? A minha recuperação tá sendo muito boa, eu tô com 35 dias pós-parto. E, cara, assim, estou muito bem. A cirurgia tá cicatrizando direitinho, não tive problema nenhum com isso. E assim, eu tive todo o trabalho de parto, afinal, eu fui até 10 centímetros. Então, assim, por isso que eu falo que eu tive o trabalho de parto normal, né? Quase o vaginal, tive todo o processo e ela foi retirada pela cesárea. E não me arrependo em nenhum momento. Ah, Jéssica, mas se tu soubesse, era melhor ter ido pra cesárea logo. Eu falei, não, eu precisava passar por aquele momento, o meu corpo precisava passar por aquilo, porque era natural, né? O meu parto foi natural, mesmo sendo com a cesárea, eu digo que meu parto foi natural e humanizado, porque tudo aconteceu muito tranquilo. E foi a Lili que escolheu a forma que ela queria nascer, né? E eu tentei a forma natural, a forma vaginal, mas ela escolheu nascer por via cesárea, né? Então, assim, isso é a humanização do parto, isso é ouvir a mulher, né? Então, assim, eu fui consultada de tudo que foi feito, não fui violada ao momento nenhum. O Ronaldo que estava comigo, ele respondeu por mim quando eu não precisava, quando eu não conseguia isso, a gente conversou muito. Então, a gente estava em sintonia com tudo que eu queria, com tudo que a gente já tinha combinado. Então, assim, meu parto foi incrível, foi excelente. Todo o processo, toda a equipe que estava ali comigo, todas as enfermeiras, o anestesista, a doula, os obstetras, a pediatra, todo mundo muito atencioso, todo mundo muito humano, né? E assim, todo mundo achou muito incrível o meu trabalho de parto, porque disseram que eu fui muito guerreira. Tanto que no final, quando era para me sair da maternidade, estavam combinados de todas as enfermeiras me aplaudirem na hora que eu estivesse saindo, porque foi épico. Todo mundo queria passar lá e ver a Lili, todo mundo queria passar lá e me ver.
Mas bem na hora que eu tava saindo, outra mulher entrou em trabalho de parto, elas tiveram que sair, não deu pra poder elas saírem me aplaudindo. Mas, assim, agradeço muito da equipe, porque foi, assim, incrível. Não foi como eu sonhei, foi porque eu queria que tivesse sido bem tranquilo e bem natural. Não foi por via normal que ela veio, por via vaginal que ela veio ao mundo, mas eu me senti tão guerreira, tanto que quando eu tava na sala de cirurgia, eu falei assim, vida, eu sou muito guerreira, eu sou muito top. Porque assim, eu fiz o que meu corpo pedia pra fazer, né? Eu fiz tudo o que eu precisava ter feito ali. E a escolha, né, da cesárea, a indicação, na verdade, da cesárea, e a escolha minha, foi pro bem dela. Então, assim, foi no momento certo que a gente foi pra sala de cirurgia, porque tava machucando ela. Então, eu imagino que ia me machucar, além de me machucar, ia machucar ela. Então, assim, a cesárea foi a parte mais humana, né, da cirurgia. E eu falo para as mulheres que estão grávidas, não se coloquem muito nessa pressão de, normal é melhor, normal, 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 tem que ser vaginal, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Cesárea é ruim e tal. A cesárea é ruim quando ela é marcada, agendada, quando o bebê não quer nascer e você arranca o bebê lá de dentro. Mas quando chega a hora, quando você está preparada, quando tudo tá ok, e caso alguma complicação aconteça, você precise ir para cesárea, tá tudo bem. Seu bebê está bem, o importante é o seu bebê e você está bem. Quando eu cheguei na sala de cirurgia, eu já estava tão certa disso e tão feliz por eu ter passado por todo aquele processo e chegado até ali e ter uma equipe maravilhosa ali comigo, eu só sabia agradecer. Eu só sabia dizer quanto eu era poderosa, o quanto agradecer muito a Deus por aquela oportunidade, por eu estar naquele espaço, né, bem acolhida, por ter, assim, uma infinidade de apoio. Eu tava ali muito bem assistida tanto pela equipe quanto o meu esposo. Meu esposo estava ali comigo, ele pariu ali comigo, como eu disse, né, se ele não tivesse ali, eu não sei se eu teria tanta força como eu tive. E assim, por mais que eu não lembre detalhes do meu trabalho de parto, eu lembro o quanto eu fui forte e me orgulho disso. Eu não deixo de ficar orgulhosa porque eu tenho um corte hoje na minha barriga e ali ele não saiu por vagina, ela saiu pelo corte. Não, eu digo que eu pari. Falam que quando não é cesárea não pariu, eu pari sim, né? Meu corpo entendeu que a Lili saiu de mim, o meu corpo chegou a hora de liberar a Lili escolheu como ia sair. Então, assim, pra mim foi tudo maravilhoso, tudo incrível. Então, assim, quando me perguntam, eu falo, eu tive os dois tipos de trabalho de parto, e de fato eu sinto que eu tive esses dois trabalhos de parto. Mas é isso, gente. Eu com 35 dias de parida, tô aqui falando pra vocês como que foi o meu processo de parto. Tá ali a Lili, linda, maravilhosa, saudável, graças a Deus. Eu também muito saudável, isso também é muito importante. E é isso, gente. Depois em outros momentos, vai ter outros vídeos explicando com mais detalhes, outras coisinhas, né? Outros detalhes do processo. Mas é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero ter ajudado, espero ter conscientizado você e ter tirado um pouco desse medo da cesárea. Enfim, não senti dor nenhuma. Depois, quando passou o efeito, que eu já tava sentindo minhas pernas, eu levantei, tomei meu banho sozinha. Só tive dificuldade um pouco de fazer xixi, né? Porque é normal, ali tá tudo estranho, mas consegui fazer xixi sozinha, não precisei de sonda. No outro dia já tava caminhando, né? Fiquei com as pernas inchadas um pouquinho, mas usei o tape e desinchou bem. Então, assim, não tive complicação nenhuma com a cirurgia. A minha cicatriz está imperceptível, né? Nem dá de ver. Não tive queloide, não tive nada, foi coladinho, bonitinho. Se olhar assim, não dá nem de ver, é difícil até de encontrar ela. E assim, a cesárea pra mim foi tranquilo. Não vi, é uma cirurgia, não vi diferença. E foi muito bom. Então é isso, gente. Se você gostou desse relato de parto, se de alguma forma ele te ajudou, se de alguma forma tirou esse medo, né, de você ter ou não uma cesárea, ou sentir ou não a dor do parto, deixa aí nos comentários que depois a gente faz eu vou fazer um vídeo um pouco mais consciente
E pra você que tava curioso também, espero ter matado a curiosidade aí e ter que eu tive esses dois processos de trabalho de parto. E é isso, gente. Beijos de luz.